Fala, patriota, estou aqui com mais um conteúdo para vocês, mais uma notícia diretamente dos Estados Unidos com Eduardo Bolsonaro, falando aí tudo sobre o que está acontecendo e o que ainda pode acontecer com Alexandre de Moraes e toda a sua turma. Pessoal, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube. Sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Deputado, bom dia, seja bem-vindo ao Oeste, obrigada por conversar conosco. Deputado, quando nós falamos a respeito de geopolítica, a gente sempre tem aquela especulação de que o Brasil está se aproximando de grupos comunistas do bloco mais ditatorial do nosso país. A minha pergunta é muito direta, se os Estados Unidos enxerga como uma aproximação ou se os Estados Unidos já enxerga como um ato consumado, como um fato. O Brasil já está do lado de lá. Eu não falo pelas autoridades americanas, mas o que eu consigo enxergar por aqui é que não é um fato consumado, né? Até porque estão sendo feitas pressões, né? Obviamente, no jogo da geopolítica, todos têm os seus interesses, e o Trump tem falado, né, na defesa dos Estados Unidos, né, daquilo que é importante para eles, como, por exemplo, o dólar. Ele fala, se tentarem criar, né, ou se ficarem vocalizando demais essa questão de moeda única do BRICS, não por ser uma moeda única de um país, que isso poderia ser criado, mas é porque a motivação para a criação desta moeda é fazer frente ao dólar. Ou seja, é para quebrar o padrão dólar no comércio internacional. Ele fala, olha, isso daí acontecendo, 100% de tarifa. O Brasil já recebeu navios de guerra do Irã que foram sancionados pelos Estados Unidos. Se isso ocorresse hoje, eu tenho certeza, o Trump tomaria uma atitude muito forte, tal qual ele fez nessa tarifação, nessa tarifa de 50%, que a gente chama de tarifa Moraes, porque a questão não é econômica, não é comercial, ela é sim de uma crise institucional. O Trump deixou isso claro na carta dele. Ele vem trazendo ali no primeiro parágrafo, ele abre com Jair Bolsonaro, os seus familiares, os seus apoiadores. Depois ele fala de questão de eleições limpas. Na sequência, ele comenta ainda a nova decisão do STF das Big Techs. Acho que vocês vão lembrar, né, a porta-voz extraoficial do STF, dizendo que ocorreu uma reunião, o ministro Cássio Nunes alertou para essa possibilidade de sanção, e o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes foram enfáticos em dizer, não, isso aí é coisa do Brasil, vamos decidir aqui nós. É coisa do Brasil que impacta principalmente empresas norte-americanas. O Trump, ele é um businessman, ele é um empresário norte-americano. É uma das coisas que ele vai mais tratar com atenção, é justamente esse tipo de situação. E ele não vai querer ser desmoralizado no Brasil e permitir que outros países desmoralizem os Estados Unidos também. Então, quando ele fala da questão das Big Techs, ele está falando de censura, obviamente, né, respaldado na primeira emenda norte-americana, mas ele também está advogando em favor do interesse das empresas americanas. É os caras que sentam no café com ele, são as pessoas que são grandes doadores de campanha dele. Então, é inimaginável que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes possam querer bater de frente com um inimigo tão poderoso. Isso não é submissão, não, gente. É porque bater de frente com esse tipo de pessoa, isso vai trazer prejuízos para todos os brasileiros. Vocês acham que eu gostaria que fosse implementada uma tarifa de 50% contra o Brasil? Eu estava advogando a favor de uma sanção em cima do Alexandre de Moraes. Mas o Trump, ele tem um arsenal na mesa dele. E podem ter certeza, ele não utilizou desse arsenal todo, e caso venham, talvez até hoje, quem sabe, né, Deus queira, a Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes, isso só vai ser mais um capítulo dessa novela. Não será o último. E aí a gente vai ver se os outros ministros estão tão dispostos contra Alexandre de Moraes a levar adiante a prisão de senhorinhas, a perseguição política e eleições nebulosas e censura nas redes sociais. Deputado, você falou, né, da aplicação da lei Magnitsky aqui que pode acontecer, né, contra Alexandre de Moraes. A gente sabe que existe esse rol aí na mesa do Trump, mas a minha pergunta é, o que o Brasil
pode fazer para resolver essa questão. A oposição tem sido muito enfática em o que pode ser feito. Anistia, impeachment de Alexandre de Moraes. O Trump foi muito enfático também, acabar com perseguições políticas, ter liberdade política, acabar com a censura. Então, isso tudo diz respeito a essas pautas, né, que deveriam estar no Congresso, mas a gente vê que a anistia tem, a maioria dos deputados que queriam, né, a urgência da votação do PL da anistia, e Mota sentou em cima. Flávio Bolsonaro protocolou mais um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, mas o Alcolumbre sentou em cima. Mota e Alcolumbre também parecem estar na mira de Trump. Eu pergunto, o que dá para ser feito? E a população, o que ela pode fazer para pressionar os congressistas a tomar alguma atitude para enfrentar, de fato, esses problemas que, como você disse, são problemas institucionais que precisam ser enfrentados? Essa talvez é a pergunta mais importante que a gente tem hoje no Brasil inteiro, né, Marina? Excelente. Vocês viram que o Alexandre de Moraes, mesmo pela grande imprensa, acompanhando pelos bastidores da grande imprensa, que o Alexandre de Moraes queria prender o Jair Bolsonaro e não prendeu? Pela primeira vez houve um recuo. O Fux, que já vinha demonstrando sinais de não estar em concordância, não estar alinhado com Alexandre de Moraes na condenação de Jair Bolsonaro, votou contra, abertamente contra, pela primeira vez, a tornozeleira em Jair Bolsonaro e demais medidas cautelares. Isso tudo está acontecendo porque eles estão vendo que o movimento é sério. O Eduardo Bolsonaro não é mais o fujão, não é mais o covarde, não fazem mais chacota comigo nos jantares na casa do Alexandre de Moraes. E assim como essa percepção tem mudado, também todos viram quais vídeos foram cancelados. Que não foi só do Alexandre de Moraes. Foi também, por exemplo, de Rodrigo Pacheco. Eu não sei se vocês têm aí, talvez mais para frente no programa das senhoras vocês possam assistir, mas o vídeo em que o Lula fala que ele é bom de truco. Não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se o Trump trucar, eu vou dobrar para 6. É num evento onde atrás do Lula estavam lá o Pacheco, o Camilo, né, Camilo Santana, outras autoridades do governo, outros deputados federais. Nenhum deles está sorrindo. Quando o Lula fala que vai trucar com o Trump, o Rodrigo Pacheco, ele quase bota a mão na boca assim, ele fica assim, incrédulo. Ele fala, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, onde é que vai acabar isso? Eu te digo, Rodrigo Pacheco, onde é que vai acabar? Ou a anistia será aprovada, ou todos os senhores acabarão tendo o mesmo destino de Alexandre de Moraes. E onde é que o povo entra nisso daí? Mostrando que o Trump não está tomando uma decisão isolado, que mesmo diante de um estado de exceção que persegue pessoas, que persegue velhinhas, onde a todo momento, antes de uma manifestação de rua, os deputados do PT discursam falando, olha, vocês vão para a rua, vai acontecer com vocês igual o 8 de janeiro, vocês vão tudo para a cadeia. Que mesmo debaixo dessa ameaça, o povo brasileiro é capaz de mandar um recado para o mundo. Um recado de que está disposto a se sacrificar para lutar pela sua liberdade. Eu acho que no Brasil inteiro agora haverá, por todo o país, grandes manifestações, dia 3 de agosto. E é um momento ímpar, porque 3 de agosto é o último domingo antes da volta do trabalho do Congresso Nacional. Então todos aqueles que desejam, né, colocar uma boa mesa de negociação com os Estados Unidos para tratar de tarifa, igual o Japão acabou de fazer e está agora anunciando mais de $500 bilhão de investimento nos Estados Unidos, igual vários outros países estão conseguindo fazer, a gente tem que entrar nessa mesa de negociação numa boa posição. Isso significa o quê? Vamos começar atendendo o primeiro parágrafo da carta do Trump. Colocar em votação a anistia. Não vai adiantar, o Brasil não vai conseguir, né, substituir o mercado norte-americano. E os Estados Unidos têm muito mais facilidade em substituir os produtos brasileiros. A gente tem a China, não vai ser fácil vender avião para a China. A China compra basicamente commodities brasileiras, né? É soja, minério de ferro, milho, etc. Então é isso daí que a gente tem que prestar atenção para, né, conseguir reverter o atual quadro de crise institucional brasileira. Dentro do Brasil, não existem mais ferramentas para reverter esse quadro. É por isso que eu estou aqui fora, é por isso que eu estou trabalhando junto com o Paulo Figueiredo, lado a lado, para a gente conseguir levar adiante, né, essas mensagens. E graças a Deus, a gente conseguiu a atenção do governo Trump. Finalizando, porque no início, eu imaginava até que o Trump fosse delegar para o Marco Rubio, secretário de Estado,
essa situação do Brasil. Mas quando ele colocou na sua própria rede social, a Truth Social, né, post muito duro contra o Alexandre de Moraes, contra a crise institucional brasileira, falando abertamente do presidente Jair Bolsonaro, ele puxou para a responsabilidade dele. Ou seja, podem ter certeza, o Trump nunca recuou. Ele ganhou do Canadá na questão migratória, tarifou o Canadá e conseguiu mais rigor, né, na política migratória canadense. Ele tarifou o México e depois vieram as maiores apreensões de fentanil da história do México. Ele queria inspecionar e parar o programa nuclear do Irã. O Ali Khamenei, o líder do Irã, se negou, ele bombardeou o Irã. Então podem ter certeza, não vai ser o Lula chupando jabuticaba ou o Alexandre de Moraes mandando recado via grande imprensa que vai conseguir parar o Trump. Deputado, estamos a menos de uma semana para a tarifa de 50% entrar em vigor e esse final de semana tem uma comissão de senadores viajando aos Estados Unidos para tentar uma negociação. Você acredita que eles vão ter acesso à Casa Branca e vão conseguir ter algum sucesso nessa negociação ou essa tarifa já é uma realidade que vamos ter que enfrentar? Eu acredito que os americanos aqui vão entender como um desrespeito. Porque se eles encontrarem com alguém do governo, é uma pessoa subordinada ao presidente Trump. Você imagina vir aqui, por mais alto nível que seja, por mais respeitáveis que possam ser os políticos brasileiros, né, os senadores, conversando, vamos supor que eles consigam uma reunião de alto nível. Eu acho que não vão conseguir, tá? Acho que eles vão conseguir reunião talvez dentro do Congresso Nacional, com seus pares, etc. Vão dar uma satisfação para os seus eleitores, mas não vai passar disso, né? Não vão falar com as pessoas que têm o poder decisório. Mas vamos imaginar que elas conseguissem ter acesso, porque eu já sei até que já caiu uma agenda deles dentro do State Department. Porque quando chega no State Department, eles querem falar com quem? Com as pessoas que nós estamos falando. As pessoas que a gente conseguiu a confiança, as pessoas que nós fizemos relatórios, as pessoas que nós mostramos às vezes com matérias da grande imprensa de esquerda, de viés de esquerda, que aquilo que nós estamos dizendo, temos razão. Aí chega, essa pessoa fala, Eduardo, Paulo, você conhece o fulano, ciclano e beltrano? Eu falei, sim, estou pedindo uma agenda aqui com tal pessoa. Tem até parlamentar do partido do Lula. Eu não estou entrando no mérito de quem são, do passado deles, nem nada não. Mas um americano aqui, ele vai olhar para isso e vai falar, bem, o cara é do partido do Lula. O Lula está chupando jabuticaba. O Lula está falando que vai trucar. O Lula está adorando essa história toda. O comandante da sua política internacional, Celso Amorim, né, que prefaciou o livro do Hamas, está cantando musiquinha Quem Tem Medo do Lobo Mau. Vocês acham que o meu chefe, o presidente Trump, né, aí eu estou me colocando no lugar da autoridade americana aqui, porque depois vão fazer corte, já imagino. Vocês acham que ele vai receber de bom grado isso, sem que antes nós tenhamos tentado cumprir um dos 4 pontos da carta dele para o Lula? Eles vão tomar isso como desrespeitoso, porque os pontos do Trump, ele não está exigindo nada demais. Ele está exigindo o quê? Uma normalidade democrática. Quem é que é contra soltar presos políticos? Quem é que pode ser contra eleições limpas e transparentes? Quem é que pode ser contra, né, cada um dizer o que puder na internet e ser individualmente responsável por aquilo? E não um novo modelo de censura que responsabiliza a empresa por aquilo que o usuário diz. Quem é que pode ser contra isso, gente? Aí os senadores vão vir aqui, vão se encontrar com autoridades americanas. Por que eu sou favorável nesse ponto? Eu discuto com o Paulo Figueiredo e acabei sendo voto vencido. Por que eu sou favorável que eles encontrem com as autoridades americanas? Para eles receberem uma mensagem dura e entenderem que o que está sendo feito aqui não é brincadeira, não é uma questão comercial, é uma questão de se tratar de solucionar uma crise institucional. O Trump fala a todo momento, meu Deus do céu. Será que não tem assessores nesses gabinetes que consigam traduzir a carta do Trump para português? Ou sequer português eles entendem, porque a área ocidental do State Department tem enviado mensagens em português. A embaixada americana ontem estava retuitando o Darren Betts, que é uma pessoa altamente relevante, se não o principal agente da Lei Magnitsky dentro do State Department, que estava tuitando e falando. Será que não consegue entender isso? Porque o americano já mandou vários recados. E tudo que ouviu foi chacota, foi não recuo com relação à censura, foi dobrar a aposta, foi bracelete tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro, foi congelamento de contas bancárias da minha esposa. Para finalizar aqui, eu estava ontem, né,
Geisiane, Paula e Marina. Eu estava dando uma entrevista para o Real America's Voice, um grande portal aqui de comunicação. No final da entrevista, obviamente estava tratando de Alexandre de Moraes, no final da entrevista a pessoa falou: Eduardo, que lamentável o que está acontecendo com seu pai. Será que não seria possível você fazer uma ponte para nós entrevistarmos o seu pai? Eu falei: não, porque foi antes da decisão do Moraes, né, dizendo o seguinte, ele está proibido de dar entrevista e ele pode até ir para a cadeia, porque ele deu uma entrevista e ele não sabia que não poderia. O americano ele fica sem entender, ele fica assim, olha, desculpa, vocês estão um nível abaixo da Venezuela. Então é por isso que o Trump está tomando essas decisões todas de maneira tão emergencial e de maneira tão contundente. Se nós deixarmos para depois, se o sistema se consolidar, aí não adianta mais sanção, remédio diplomático, pode sancionar em 1000%, que aí realmente nada disso aí vai adiantar. Nós queremos evitar que esse momento chegue, né, e a gente quer abrir uma boa mesa de negociação. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. O que o Eduardo Bolsonaro falou aí é a mais pura verdade. E o que nós esperamos aí é que o Trump, os Estados Unidos, né, como um todo, tome as medidas cabíveis aí a esses opressores, vamos dizer assim, né? Porque é isso que eles estão fazendo. Estão oprimindo o povo brasileiro e impedindo a liberdade de expressão. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.